Olá pessoal, aqui é o professor Douglas. Vamos resolver a pergunta 8 da semana 4 de Pensamento Computacional. Então essa pergunta ela dá um fluxograma e diz que esse fluxograma é para calcular a soma de todos os números pares entre 0 e 1000. E ele dá vários blocos do App Inventor e pergunta qual que corresponde a esse fluxograma. Então vamos primeiro entender o fluxograma. Eu aumentei aqui a imagem para a gente tentar enxergar um pouquinho melhor, que a imagem está com uma resolução um pouco ruim. Mas vamos ver, o fluxograma ele começa atribuindo 0 para uma variável soma e 0 para uma variável num. E aí ele tem uma pergunta. Esse num é menor que 1000? Começa com 0, ele vai ser. Então vai passar, sim. Aí o que acontece? O que é esse porcentagem 2? É o seguinte, o resto da divisão de num por 2 é 0. Se for sim, ele passa, se for não, ele vem para cá. Quando que o resto da divisão por 2 é 0? Quando o número é par. Então, se o num for par, o que vai acontecer? A soma vai receber a própria soma mais o num. Então, ele vai acrescentar esse número na soma. Depois, esse número aumenta 1, volta aqui e pergunta. Como ele volta para a pergunta, na verdade, a gente está se tratando de um enquanto, né? Então, enquanto num menor que 1000, a gente vai rodando aqui. Todos os números pares vêm aqui e soma, né? Então, por causa a soma começa com 0, o primeiro par vai ser 2, então 0 mais 2 vai ser 2. O próximo par é 4, a soma está valendo 2, mais 4, 6, a soma fica valendo 6. O próximo par é 6, a soma já vale 6, 6 mais 6, 12, e aí vai rodando até o num deixar de ser menor que 1000. E aí ele vem aqui e imprime a soma dos números pares entre 0 e 1000, está escrito 100, né? Mas entre 0 e 1000 imprime aqui, soma, ok? Então vamos fazer aqui, ó, está aberto o App Inventor. Vamos só dar um espacinho aqui para a gente trabalhar mais com o App Inventor e olhando aqui o fluxograma. Então aqui a gente já coloquei as áreas só para lembrar. A variável está aqui, né? E o 0 precisa pegar aqui. Então eu já comecei aqui, né? A soma, variável soma 0, a variável num é 0. Se você ver os blocos, tem só dois elementos, né? Que é o botão 1 e a legenda resultado. O botão 1 é quando você clicar no botão 1, ele começa a soma e a legenda resultado é onde ele vai escrever o resultado. Então vamos começar lá no resultado. Quando o botão 1 for clicado, a gente começa aqui, ó. Esse daqui que eu falei é o enquanto, né? Enquanto num for menor que 1000. Então aqui no controle a gente tem um enquanto. Coloca o enquanto lá. Enquanto o quê? Enquanto o num for menor que 1000. Então vai lá na matemática, tem esse igual aqui, ó. Vamos colocar, trocar para menor. Enquanto o num, vou aqui obter quem? O num, ele ser menor que 1000. Ok? Então a gente tem. Enquanto num for menor que 1000, o que vai passar aqui? A gente tem um C. Então vamos lá no controle C. Se o quê? Se o resto da divisão por 2 for 0. Ok, então vamos colocar lá um igual e um 0. Opa. E um 0. O que vai ser igual a 0? Se o resto da divisão. Lá na matemática tem o resto. Se você procurar aqui, ó, módulo D, esse módulo D, ó, se você clicar na setinha, tem o resto. Se o resto da divisão de quem? Do num por 2. Do num, variável aqui, ó, obter, variável aqui, num por 2. Então aqui, se o resto da divisão do num por 2 for 0, o que a gente faz? A soma recebe soma mais num. Ok. Então, variáveis, eu vou ajustar a variável soma para somar o quê? Para somar, aqui, ó. Para somar a soma mais o num. Ok? Depois que passou esse C, o que acontece? O num aumenta 1. Então, a gente vai ajustar. Depois que passou o C, a gente vai ajustar o num. O num que vai virar ele mais 1. Então, vamos lá, colocar uma soma
dele mesmo, vamos lá, obter o num dele mesmo, mais 1. Mais 1. Ok, aqui terminou, e aí continua enquanto, né? Então, enquanto, vou aumentando 1, enquanto num não for menor que 1000, vai rodando. Na hora que ele for igual a 1000, o que vai acontecer? Vai rodar, e a gente vai imprimir. Então, vamos lá. Então, a gente vai, o resultado texto. Ajustar resultado texto. Tudo bem, se a gente pega aqui, ó, ajustar resultado texto. Procura aqui, ó. Então, a gente vai ajustar o texto do resultado para que ele vai imprimir. Vou juntar aqui, ó. O que ele tem que imprimir? O que ele tem que imprimir? Ele tem que imprimir a soma. Quer ver? Vou colocar aqui. A soma dos números pares de 0. Entre 0, desculpa. Entre 0 e 1000 é a soma dos números pares entre 0 e 1000 é quem? É a variável soma. Obter aqui a variável soma. Pronto. Então, tudo que está escrito aqui no fluxograma, a gente colocou aqui no App Inventor, né? Então, se o num for menor que 1000, a gente vê se o resto, então, enquanto num for menor que 1000, a gente vê se o resto da divisão por 2 é 0, se for sim, a soma recebe soma mais num, ok? Passou-se, o num recebe num mais 1, ok? Roda aqui, depois a gente imprime a soma dos números pares entre o número 0, entre 0 e 1000 é o valor do global soma. Então, esse daqui é a resposta correta. Eu coloquei aqui embaixo as respostas erradas só para explicar por que está errado. Então, se a gente vir aqui ó, nesse bloco, ó, é outra resposta que está lá na pergunta 8. Por que essa está errada? Olha aqui, ó, ele está vendo se o resto da soma é na divisão por 2 é 0. Não é, eu não quero saber se a soma é par, eu quero saber se o num é par. Se o num é par, eu somo. Se o num não for par, eu não faço nada. Né? E aqui, olha, a soma ele está fazendo num mais num. A soma não é num mais num. A soma vai ser ela mesma mais o num. Então, isso aqui está errado. Esse próximo aqui, por que está errado? Olha aqui, ó, não é, ele não está se o resto da divisão por 2 é 0. Ele está perguntando ó, se o num for 0. Eu não quero saber se o num é 0. Eu quero saber se o resto da divisão por 2 é 0. Ok? Então aqui está errado essa parte aqui. Ó. Esse daqui, ó, se o resto da divisão de num por 1, lá tá, aparece 1. Então não é por 1, é por 2. Okay? E outra coisa, aqui também está soma igual num mais num. A soma não é num mais num, a soma é igual soma mais num. E esse outro aqui, por que ele está errado? Porque também ele vê se o resto da soma na divisão por 2 é 0, não. É se o resto do num. Na divisão do num por 2 é 0. E aqui ele pega soma igual soma mais soma, não. O soma vai receber soma mais o num. Então essas 4 estão erradas. Então, essa daqui que é a certa. Para você prestar atenção, presta atenção no seguinte, ó. Se aqui está resto de global num na divisão por 2 é 0. Então, aqui pode aparecer 1, não é 2. Aqui pode aparecer soma, vai estar errado, tem que aparecer no 1. E outra coisa, ele vai ajustar a soma para soma mais num. Okay? Então, presta atenção que aqui também tem umas linhas erradas aqui, que dá a resposta errada. Então, essa daqui, presta atenção, essa daqui é a correta. Ok? Então é isso, espero que tenham gostado, pessoal. Obrigado.